Ao pensar na filosofia, poucos nomes se destacam tanto quanto Platão, discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. Sua vida e sua obra atravessaram séculos porque tocam em algo fundamental: a maneira como vemos a realidade, como buscamos a verdade e como lidamos com a diferença entre o mundo sensível, feito de aparências, e o mundo das ideias, que para ele era a essência da realidade. Platão não falava apenas como um pensador abstrato, mas como alguém profundamente interessado em entender como os seres humanos podem viver melhor, em harmonia com a verdade e com a justiça. Antes de mergulharmos no fascinante conceito do mundo das ideias, quero te fazer um convite. Se você gosta de refletir sobre filosofia, propósito e grandes pensadores que mudaram o rumo da história, aproveite para se inscrever no canal, deixar o like neste vídeo, compartilhar com quem também se interessa por esses temas e comentar aqui embaixo o que você pensa sobre Platão. Sua participação é muito importante para que possamos construir juntos esse espaço de aprendizado e reflexão. Platão nasceu em Atenas, em uma família influente, em um momento em que a cidade estava marcada por transformações políticas, disputas de poder e crises profundas. Ele cresceu vendo os efeitos da Guerra do Peloponeso e, sobretudo, testemunhou o julgamento e a condenação de Sócrates, que se tornaria a maior inspiração de sua vida. A morte de seu mestre foi para ele um choque e, ao mesmo tempo, um ponto de virada. A partir dali, dedicou-se a registrar e expandir o pensamento socrático, dando-lhe nova forma, através de diálogos que se tornariam algumas das obras mais importantes de toda a história da filosofia. Uma das principais ideias que Platão herdou de Sócrates foi a busca pela verdade como caminho para a vida justa. Mas, diferente de Sócrates, que se concentrava nas perguntas e nos diálogos cotidianos, Platão construiu uma teoria completa sobre a realidade. Ele acreditava que o que vemos com os olhos e tocamos com as mãos não é a realidade em sua essência, mas apenas sombras, cópias imperfeitas de algo mais elevado. Essa concepção ficou famosa como a teoria do mundo das ideias. Para explicar esse conceito, Platão recorreu a metáforas e imagens poderosas, sendo a mais célebre a alegoria da caverna. Nela, ele nos convida a imaginar pessoas presas desde o nascimento dentro de uma caverna, acorrentadas e obrigadas a olhar apenas para a parede. Atrás delas, há uma fogueira e, entre a fogueira e os prisioneiros, pessoas passam com objetos, projetando sombras na parede. Para os prisioneiros, a realidade é apenas aquilo, sombras. Mas, se um deles conseguir se libertar e sair da caverna, verá o mundo verdadeiro, iluminado pelo sol, e perceberá que tudo que acreditava ser real era apenas ilusão. Essa imagem se tornou símbolo do pensamento platônico. O mundo sensível é uma cópia imperfeita, e a verdade só pode ser alcançada quando nos voltamos para o mundo inteligível, o mundo das ideias. Essa visão não é apenas uma teoria abstrata, mas uma forma de compreender a própria condição humana. Muitas vezes nos apegamos a aparências, julgamos pela superfície e nos deixamos enganar por aquilo que parece imediato. Platão nos lembra que é preciso olhar além, questionar o que vemos e buscar a essência. E essa busca pela essência não está apenas nos objetos, mas também em conceitos universais como a justiça, a bondade, a beleza. Para Platão, essas ideias existem de forma pura, eterna e imutável, enquanto o mundo que vivemos está sempre em mudança e corrupção. Outro ponto fundamental no pensamento de Platão é que esse acesso ao mundo das ideias não é algo dado de forma automática. Ele acreditava que o ser humano carrega dentro de si a capacidade de conhecer a verdade, mas esse processo exige esforço, disciplina e filosofia. O papel da educação, para ele, é justamente conduzir a alma do mundo das sombras até a luz da verdade. Esse movimento, chamado de anamnese, era entendido como uma espécie de recordação. A alma já teria contemplado as ideias puras antes de nascer, e aprender seria lembrar. Assim, a busca pela verdade em Platão está ligada à purificação da alma e ao desenvolvimento da razão. A filosofia não é apenas um exercício intelectual, mas um caminho de transformação. Viver o estoicismo séculos depois teria uma base semelhante. A ideia de que pensar filosoficamente não é apenas refletir sobre conceitos, mas mudar a maneira como se vive, disciplinando emoções e guiando ações. Platão também acreditava que a sociedade deveria se organizar de acordo com a verdade e a justiça. Em sua obra mais conhecida, A República, ele descreve o modelo de cidade ideal, governada por filósofos. Essa ideia não surge por acaso. Se apenas quem contempla o mundo das ideias pode conhecer a verdade, então somente os filósofos estariam preparados para governar de forma justa. Para muitos, isso soa como utopia, mas para Platão era uma consequência lógica de sua teoria. Ao longo de sua vida, Platão fundou a Academia, uma das primeiras instituições de ensino sistematizado do mundo ocidental,
onde durante séculos futuros pensadores estudaram filosofia, matemática e ciências. Essa instituição seria um marco, consolidando o papel da filosofia como ferramenta para compreender o mundo e orientar a vida prática. Quando pensamos no mundo das ideias, podemos trazer esse conceito para o dia a dia, mesmo em nossa realidade atual. Muitas vezes ficamos presos em opiniões superficiais, em informações rápidas, em julgamentos apressados. Platão nos provoca a perguntar: estamos vendo a realidade ou apenas sombras na parede da caverna? Essa pergunta é atemporal e continua atual, em uma era marcada por excesso de informação e por ilusões criadas nas redes sociais. O mundo das ideias de Platão é, portanto, uma metáfora poderosa para lembrar que a verdade exige esforço, coragem e disposição para sair da zona de conforto. Assim como o prisioneiro que deixa a caverna enfrenta dor ao olhar para a luz, nós também enfrentamos desconforto quando questionamos nossas certezas. Mas é justamente esse movimento que nos aproxima da essência da vida. O mundo das ideias, como Platão o descreve, não é um lugar físico, mas uma dimensão do pensamento. É como se fosse um espaço invisível, onde estão armazenadas as formas perfeitas de tudo o que existe. Se olharmos para uma árvore, vemos uma versão imperfeita que envelhece, perde folhas, pode ser cortada ou morrer. Mas, para Platão, existe a ideia de árvore, eterna, imutável e perfeita, que serve de modelo para todas as árvores que encontramos na realidade sensível. O mesmo vale para conceitos mais abstratos, como justiça ou bondade. As situações concretas que vivemos podem ser confusas, cheias de contradições, mas a ideia de justiça é única e absoluta, independentemente das variações do mundo humano. Essa separação entre mundo sensível e mundo inteligível ajudou Platão a explicar por que tudo no nosso cotidiano parece instável e passageiro. Pessoas mudam, objetos se deterioram, sentimentos se transformam. Mas, por trás dessa instabilidade, existe um fundamento que permanece. A filosofia, nesse sentido, é o caminho para perceber o que é permanente. E essa busca tem impacto direto em nossas vidas práticas, porque nos ensina a não nos apegar apenas às aparências, mas a procurar o que há de essencial em cada situação. O mais fascinante é que Platão não via essa busca como algo distante do ser humano comum. Ele acreditava que todos possuem dentro de si a capacidade de alcançar o conhecimento verdadeiro. A diferença está no esforço, no exercício constante de reflexão e no desenvolvimento da razão. Para ele, a alma é como um cavalo alado tentando voar em direção ao mundo das ideias, mas muitas vezes puxada para baixo pelo peso do corpo e dos desejos imediatos. O trabalho do filósofo seria justamente orientar essa alma, treiná-la para olhar além daquilo que é passageiro. Essa visão ajuda a entender por que a filosofia de Platão continua tão relevante. Em um mundo cada vez mais dominado pela pressa, pelo consumo e pelas aparências, sua teoria nos provoca a refletir sobre o que realmente importa. Muitas vezes estamos ocupados acumulando bens, buscando aprovação social ou nos perdendo em comparações, sem perceber que tudo isso são apenas sombras. A essência, aquilo que dá sentido à vida, exige outro tipo de olhar. Platão também relacionava essa busca pela verdade ao campo da política. Em A República, ele descreve como a justiça só pode existir de forma plena em uma sociedade quando os governantes têm acesso ao conhecimento verdadeiro. O filósofo rei, figura central de sua obra, não governa por interesse próprio, mas porque compreende as ideias universais e pode orientar a cidade em direção ao bem comum. Essa concepção é ao mesmo tempo inspiradora e desafiadora, porque sugere que a política deveria estar a serviço da verdade, e não de interesses particulares. Ao mesmo tempo, a teoria do mundo das ideias também trouxe debates e críticas. Aristóteles, discípulo de Platão, discordava da separação tão rígida entre mundo sensível e inteligível. Para ele, a essência das coisas estava nelas mesmas, e não em um mundo apartado. Essa divergência mostra como a filosofia está sempre em movimento, feita de diálogos, continuidades e rupturas. Mas, mesmo diante das críticas, o pensamento de Platão permaneceu influente por séculos, inspirando teólogos, cientistas e filósofos de diferentes tradições. Um aspecto central da filosofia platônica é a ligação entre verdade e vida ética. Conhecer não é apenas acumular informações, mas transformar o modo como se vive. Isso significa que a busca pela verdade exige coragem moral. Quem sai da caverna e vê o mundo real não pode voltar a viver da mesma forma. Essa transformação interior é uma das maiores lições que Platão deixou. A filosofia não é um passatempo intelectual, mas uma prática que muda a maneira como enxergamos a nós mesmos, os outros e a realidade.
Esse ponto conecta Platão com correntes posteriores como o estoicismo, que também defendia que o conhecimento deve servir como guia para a vida prática. Embora com diferenças profundas, ambos compartilham a ideia de que viver de forma filosófica é buscar coerência entre razão, verdade e ação. O estoicismo enfatizava a disciplina emocional e a aceitação do destino. Platão, por sua vez, destacava a elevação da alma em direção às ideias eternas. Mas em ambos encontramos o mesmo espírito, a filosofia como caminho de libertação. Outra contribuição marcante de Platão está no campo da educação. Para ele, ensinar não era encher a mente de informações, mas despertar o que já existe na alma. Esse processo, comparado ao parto, ficou conhecido como maiêutica, prática herdada de Sócrates. O professor, nesse sentido, é alguém que ajuda a trazer à luz algo que já estava dentro do aluno. Essa concepção tem impacto profundo até hoje, porque coloca a aprendizagem não como mera repetição, mas como descoberta pessoal. A busca pela verdade, então, é também um caminho de autoconhecimento. Quando olhamos para dentro de nós mesmos, percebemos que muitas das certezas que carregamos são apenas sombras. Questionar essas certezas pode ser desconfortável, mas é necessário se queremos chegar mais perto da essência. É nesse movimento que a filosofia mostra seu valor. Ela nos ajuda a distinguir entre o que é aparência e o que é verdadeiro, entre o que é passageiro e o que é essencial. Se trouxermos isso para a vida cotidiana, podemos imaginar como esse pensamento pode mudar a maneira como lidamos com problemas e escolhas. Quantas vezes tomamos decisões baseadas em aparências, no impulso ou impressões externas? Platão nos ensina a pausar, refletir e tentar enxergar o que está por trás. Essa atitude não elimina as dificuldades, mas nos dá mais clareza para enfrentá-las. É como se, ao sair da caverna, tivéssemos uma visão mais ampla e, portanto, mais liberdade para escolher. Platão acreditava que a alma humana só alcança sua plenitude quando direcionada ao conhecimento do bem supremo. Essa visão pode parecer distante, mas guarda uma mensagem atual. Viver em busca do que é verdadeiro e justo é o que dá sentido à vida. Sem isso, ficamos presos em ilusões, vivendo apenas pela superfície. Ao cultivar a reflexão e a busca pela essência, damos um passo importante para viver de forma mais autêntica e consciente. Quando pensamos no mundo das ideias descrito por Platão, pode parecer algo distante, quase inacessível, como se fosse uma construção abstrata perdida no tempo. Mas o que torna esse pensamento tão fascinante é justamente a sua capacidade de atravessar séculos e permanecer atual. O desafio que Platão apresentou continua sendo o mesmo. Como distinguir entre aparência e essência em meio a um mundo que constantemente nos oferece ilusões? Se olharmos para o presente, percebemos como estamos cercados por sombras que nos fazem lembrar a metáfora da caverna. Redes sociais, publicidade e até mesmo discursos políticos muitas vezes nos apresentam versões distorcidas da realidade. O que vemos são imagens cuidadosamente construídas para influenciar nossas escolhas, moldar opiniões e alimentar desejos. Platão provavelmente diria que continuamos presos às paredes da caverna, assistindo às sombras projetadas sem perceber que existe algo além delas. A filosofia platônica, nesse sentido, nos convida a cultivar um olhar crítico. Isso não significa rejeitar o mundo material ou viver desconectado da realidade, mas aprender a questionar. Quando vemos uma notícia, quando desejamos algo que foi colocado diante de nós, quando sentimos inveja do que o outro mostra, precisamos nos perguntar: isso é real ou é apenas uma sombra? Essa simples atitude já é um passo no caminho da filosofia, porque nos ajuda a diferenciar entre o que é passageiro e o que pode de fato nos guiar em direção a algo verdadeiro. Essa busca pela verdade também tem um aspecto ético muito forte. Para Platão, a verdade não era uma curiosidade intelectual, mas uma forma de vida. Viver em conformidade com o que é verdadeiro significa viver com mais integridade, coerência e propósito. Se pensamos na justiça, por exemplo, não basta criar leis ou aplicar regras. A verdadeira justiça, segundo ele, só é alcançada quando cada pessoa compreende sua essência e age de acordo com ela, contribuindo para o equilíbrio do todo. Esse raciocínio nos leva a refletir sobre o papel que cada um desempenha na sociedade. Muitas vezes nos sentimos pequenos diante dos grandes problemas do mundo, como desigualdade, corrupção ou crises ambientais. Mas, para Platão, cada indivíduo que se aproxima da verdade e do bem contribui para a transformação coletiva. A cidade justa, de que ele falava em A República, não nasce de decretos, mas de cidadãos que aprenderam a buscar algo maior do que seus próprios interesses. Outro aspecto interessante do pensamento platônico é a relação entre conhecimento e amor.
algo que aparece em diálogos como O Banquete. Platão descreve o amor como uma força que nos leva a sair do imediato em direção ao eterno. Amar não é apenas desejar aquilo que falta, mas é também um impulso de elevação, uma busca pela beleza que ultrapassa o físico e nos conduz ao mundo das ideias. Essa concepção amplia nossa visão do amor, mostrando não como simples emoção, mas como caminho para a verdade. Se aplicarmos isso à vida moderna, percebemos que muitos dos nossos relacionamentos acabam se baseando em aparências, interesses ou carências. A proposta platônica nos convida a enxergar o amor como aprendizado, como uma forma de crescimento conjunto em direção a algo mais elevado. Quando duas pessoas se relacionam não apenas para satisfazer desejos imediatos, mas para ajudar uma outra a se aproximar da essência da vida, temos um exemplo prático do que Platão queria dizer com a busca pela beleza e pela verdade. Mas talvez o ponto mais transformador da filosofia de Platão esteja no convite ao autoconhecimento. A caverna não é apenas uma metáfora sobre a sociedade, ela também fala sobre a condição de cada indivíduo. Quantas vezes ficamos presos às nossas próprias sombras internas, acreditando em narrativas limitantes sobre quem somos ou sobre o que podemos alcançar? A saída da caverna, nesse caso, é também uma jornada interior, uma coragem de enfrentar nossas ilusões pessoais e nos abrir para a verdade sobre nós mesmos. Essa jornada não é simples. Platão deixa claro que olhar diretamente para a luz pode ser doloroso. No início, os olhos não suportam a claridade. Do mesmo modo, quando começamos a questionar nossas próprias crenças ou hábitos, sentimos desconforto. Mas é esse desconforto que nos liberta, porque nos mostra que vivíamos em um espaço limitado. A filosofia, nesse sentido, não promete conforto imediato, mas oferece uma liberdade muito mais profunda. Outro aspecto essencial é a ligação entre verdade e bem. Para Platão, não existe separação entre conhecer e agir corretamente. O verdadeiro conhecimento sempre leva a uma vida melhor, porque nos alinha com a essência das coisas. Essa ideia contrasta fortemente com a maneira como muitas vezes tratamos o conhecimento hoje, reduzindo a informação ou técnica. O filósofo grego nos lembra que aprender de verdade é também se transformar. Esse ponto tem uma aplicação prática muito clara. Pense, por exemplo, em alguém que descobre a importância de cuidar da saúde. Não basta apenas ler sobre exercícios ou dieta. O verdadeiro conhecimento se manifesta na prática, na mudança de hábitos. Da mesma forma, quando compreendemos o valor da justiça ou da bondade, isso deve aparecer em nossas atitudes, e não apenas em discursos. Para Platão, viver a verdade é viver em coerência. O mundo das ideias, embora pareça abstrato, tem um impacto concreto em nossas escolhas. Quando buscamos o que é verdadeiro, começamos a selecionar melhor o que consumimos, como nos relacionamos e de que forma participamos da sociedade. Essa mudança não acontece de uma vez, mas em pequenas decisões que, somadas, nos aproximam de uma vida mais autêntica. Por isso, a filosofia platônica não deve ser vista como algo distante ou reservado a estudiosos. Ela é um convite para qualquer pessoa que deseje olhar além da superfície e encontrar um sentido mais profundo na vida. Ao refletirmos sobre o mundo das ideias, aprendemos a desconfiar das aparências, a valorizar o essencial e a cultivar uma existência que se conecta com aquilo que realmente importa. E talvez essa seja a maior contribuição de Platão, nos lembrar de que a verdade não está escondida em algum lugar inalcançável, mas sempre à nossa disposição, esperando apenas que tenhamos coragem de buscá-la. Falar sobre Platão é falar sobre um dos pilares de todo o pensamento filosófico ocidental. Seu legado atravessou os séculos, influenciando não apenas filósofos, mas também cientistas, políticos, educadores e artistas. Quando pensamos no impacto que ele deixou, é impossível não perceber como a sua visão de mundo ainda molda a forma como interpretamos a realidade, mesmo que nem sempre estejamos conscientes disso. A teoria do mundo das ideias, por exemplo, tornou-se uma das bases para a reflexão sobre conhecimento e verdade. Ela inspirou debate sobre a diferença entre opinião e saber, aparência e essência, ilusão e realidade. No fundo, esse dilema continua o mesmo em nossas vidas. Estamos buscando verdades sólidas ou apenas aceitando versões confortáveis do que parece real? A pergunta que Platão levantou permanece viva porque toca em algo profundamente humano, o desejo de não ser enganado pelas sombras. Mais do que conceitos, o filósofo grego deixou uma proposta de vida. Seu pensamento aponta que viver em busca da verdade é também viver em busca do bem. Essa conexão entre ética e conhecimento transforma a filosofia em algo que vai além da teoria, convidando cada pessoa a se tornar responsável pela sua forma de existir. Para Platão,
Não basta conhecer a justiça, é preciso praticá-la. Não é suficiente admirar a beleza, é preciso cultivá-la. Esse movimento de unir pensamento e ação é o que torna sua filosofia aplicável até hoje. Se olharmos para o presente, percebemos como esse chamado continua urgente. Em um tempo marcado pela velocidade da informação e pelo excesso de opiniões, a busca pela verdade exige disciplina e coragem. Significa escolher o caminho mais difícil, questionar, refletir, analisar e muitas vezes admitir que aquilo que parecia óbvio era apenas uma sombra na parede da caverna. Essa atitude, embora exigente, é libertadora porque nos devolve autonomia. A metáfora da caverna nos mostra que sair da escuridão pode ser doloroso, mas é também um processo de despertar. Ao mesmo tempo, Platão nos lembra que não basta sair sozinho. O verdadeiro compromisso é voltar para ajudar os outros, compartilhar o que foi visto, mesmo que nem todos aceitem ou compreendam. Isso significa que a filosofia não é apenas individual, mas comunitária. Nossa busca pela verdade ganha sentido quando contribui para que mais pessoas possam enxergar além das aparências. Aplicar Platão ao dia a dia pode começar com pequenas atitudes. Quando escolhemos priorizar aquilo que tem valor real sobre o que é apenas aparência, estamos colocando sua filosofia em prática. Quando buscamos a essência nos relacionamentos, em vez de nos prender à superfície, damos um passo em direção ao mundo das ideias. Quando decidimos agir com justiça mesmo em situações difíceis, demonstramos que a verdade não é apenas uma teoria, mas um guia de conduta. Outro ponto fundamental do legado platônico é o convite constante ao autoconhecimento. Perguntar-se sobre quem somos, quais são nossos desejos e qual é o sentido da nossa vida é parte da jornada para além das sombras. Essa investigação interna não é rápida nem simples, mas é um caminho necessário para quem deseja viver com mais autenticidade. Ao nos aproximarmos da nossa essência, também nos aproximamos do que Platão chamaria de verdade. Platão também nos ensinou que a filosofia é uma busca coletiva. Seus diálogos, quase sempre construídos em forma de conversa, mostram que a verdade não surge de uma voz isolada, mas do encontro de ideias. Isso é um lembrete de que precisamos dialogar mais, escutar mais e aprender com as perspectivas que desafiam as nossas. O confronto de opiniões, longe de ser algo negativo, é justamente o que nos ajuda a depurar nossas crenças e a caminhar em direção ao conhecimento. O que fica claro é que o mundo das ideias, ainda que pareça abstrato, é um convite a olhar para além daquilo que é passageiro. Buscar a verdade é também buscar aquilo que permanece, que sustenta e dá sentido à existência. É um caminho que exige esforço, mas que oferece em troca uma vida mais alinhada com o que é essencial. Encerrando essa reflexão, podemos dizer que Platão não nos deixou respostas prontas, mas uma bússola. Essa bússola aponta para a direção da verdade, e cada pessoa precisa decidir se deseja segui-la ou se continuará satisfeita com as sombras na parede da caverna. A filosofia aplicada de Platão continua sendo um guia para qualquer um que queira viver com mais profundidade, consciência e clareza. E se você deseja continuar essa jornada pela filosofia, recomendo assistir ao vídeo Quem foi Sócrates e por que ele é fundamental para a filosofia, pois compreender o mestre é essencial para entender ainda melhor a grandiosidade do pensamento de Platão.